New York Times was barred from publishing any more classified documents dealing with the Vietnam War. If you publish, we'll be at the Supreme Court next week. Meaning? Well, we could all go to prison. Olá, boa noite. Hoje a gente começa falando das estreias do cinema. Tem filme indicado ao Oscar de Steven Spielberg. Em tempos de notícias falsas que se espalham rapidamente na internet, The Post é uma pausa no tempo para a gente lembrar com saudade do bom jornalismo investigativo. Uma das lembranças que eu tenho em meados dos anos 2000 foi chegar em Los Angeles, de umas vezes que eu viajei para entrevistar gente lá, e ver um outdoor gigante de um cara que parecia um vampiro de filme de terror, anunciando um filme chamado The Room. Porque The Room, que foi um empreendimento de seu protagonista, diretor, roteirista, produtor, Tommy Wiseau, foi considerado uma das coisas mais atrozes feitas no cinema. Mas os bastidores desse empreendimento, dessa produção, se tornaram uma certa lenda em Los Angeles. E o filme começou a ganhar um status cult e as pessoas fizeram fila para ver esse filme muito ruim, que de tão ruim era até divertido. Um dos atores do filme, Greg Sestero, que era amigo do Tommy Wiseau, escreveu um livro sobre esses bastidores chamado Artista do Desastre. James Franco leu o livro, comprou os direitos e, como falam por aí, o resto é história. Artista do Desastre, então, é o James Franco reinterpretando a trajetória do Tommy Wiseau para fazer The Room em Los Angeles nos anos 2000. E o resultado é uma visão voyeurística sobre não só os bastidores de um filme muito ruim e muito estranho, mas um cara que ele teve um sonho e ele foi atrás desse sonho. He has it all. Good look, many friends, and also maybe Johnny is vampire. We'll see. O próprio James Franco interpreta Tommy Wiseau no filme num trabalho muito bacana. O irmão dele, o Dave Franco, faz o Greg Sestero. E é muito legal a gente ver a criação de um desastre e todas as decisões erradas que um cara que é completamente absorto na sua falta de talento consegue fazer. I could see you as Dracula, Frankenstein. I'm not Frankenstein. I'm hero. O modo como Steven Spielberg ele comanda uma máquina, uma engrenagem tão azeitada, às vezes é impressionante. Ele filmou Jogador Número 1, ele começou a pós-produção de Jogador Número 1, que estreia agora em março, e nesse meio tempo ele decidiu filmar The Post, que é um filme diferente, é um filme com um tema muito mais relevante e atual, e um tema real também. É como o Washington Post, o jornal principal da capital dos Estados Unidos, eles receberam nos anos 70, anos 60 e 70, um estudo confidencial encomendado pela CIA, que mostrava a inutilidade da participação americana na Guerra do Vietnã e os motivos pelos quais o governo mantinha o envio de soldados para lá, pessoas morrendo, para poder manter não só a máquina da guerra funcionando, mas evitar a vergonha pública em ser derrotado. This is a devastating security breach that was leaked out of the Pentagon. The most highly classified documents of the war. Quando o Washington Post publicou a primeira parte desses papéis, o governo, é claro, entrou pesado, o governo Nixon, e ameaçou processar e fechar o jornal. Então, The Post ele conta um pouco desses bastidores, de como a dona do jornal, que é interpretada pela Meryl Streep, e o seu editor-chefe, que é o Tom Hanks, eles peitaram o establishment na época para poder fazer valer a verdade jornalística. Well, we could all go to prison. Engraçado como parece que faz tanto tempo que essas adaptações de romances para um público mais jovem, que eles chamam de young adult, né, a literatura YA, meio que estava dominando o cinemão americano. Então a gente teve talvez
um ponto de partida com Harry Potter, mas a coisa pegou pesado com Crepúsculo e com Jogos Vorazes, que se tornaram fenômenos. E é claro que todo estúdio quis fazer a sua série de jovens adultos para poder capitalizar em cima disso. Maze Runner é uma dessas séries e ela começou com um filme muito bacana, né, com Dylan O'Brien fazendo um menino que é colocado dentro de um labirinto gigantesco com um grupo de outros jovens e quem tentasse sair desse labirinto morria. E é claro que ele acaba se tornando uma espécie de escolhido, né, o salvador para poder resgatar o mundo desse futuro distópico. Pena que nesse terceiro capítulo, A Cura Mortal, o gás para esse tipo de cinema parece que já terminou e a gente não consegue enxergar o vigor que a gente via dos cineastas, do elenco, da própria disposição do público em abraçar esse tipo de filme. Então, A Cura Mortal acaba sendo um filme de ação muito banal, embora seja muito bem filmado, mas que ele não traz mais nenhuma surpresa para quem gosta desse tipo de cinema. They took you because you're immune to a plague that's wiping out the human race. Maze Runner, no final, termina sendo mais um filme que os adolescentes, principalmente os fãs do Dylan O'Brien, devem lotar o cinema na sua estreia para ser esquecido rapidinho, o que é uma pena. Thomas, you can save your friends. Or you can save us all. O maestro Ennio Morricone completa 90 anos em 2018 e, para comemorar, o Centro Cultural Banco do Brasil exibe até o dia 19 de fevereiro 22 filmes com trilhas do maestro italiano. A mostra sonora Ennio Morricone tem policiais, dramas românticos, filmes de terror, de máfia, de época e os faroestes que o consagraram, claro. A carreira de mais de 500 composições para os mais diferentes cineastas como Terrence Malick, Quentin Tarantino, Brian De Palma, Almodóvar, Sérgio Leone, Bertolucci, entre outros, se confunde com a própria história do cinema. Os blocos estão na rua, hein? Continuam antecipando o Carnaval de São Paulo. Olha o dedinho. Dá uma olhada nas opções que a gente separou para vocês. O Monobloco vai fazer seu segundo Carnaval paulistano no próximo dia 4. Mas para quem não aguenta esperar, amanhã tem o último ensaio aberto do grupo na Áudio Clube. O Monobloco está comemorando 18 anos de batuque com o tema Amor de Carnaval. Ah, quem nunca teve um que bata o primeiro tambor. Pensa que cachaça é água, cachaça não é água, não. Amanhã também tem o baile A Fantasia, na primeira festa do ano do Bloco Pilantragem. Vai ser no Mundo Pensante e toda a renda será revertida para o desfile oficial do bloco, que também acontece no dia 4 nas ruas da Pompeia. Fantasia obrigatória, mas o glitter, confete e serpentina ficam por conta da casa.
rola o concurso de marchinhas do bloco Nós Trupica Mas Não Cai. A festa reúne músicos e foliões de todas as idades e elege quais serão as músicas tocadas pela banda durante a saída do bloco no dia 3 de fevereiro. As inscrições para concorrer já estão encerradas, agora é ir lá e torcer pela melhor. O músico Tiago França comanda o ensaio aberto da espetacular charanga do França no Mundo Pensante. Rola até uma oficina de sopro e tudo grátis se você chegar até a meia-noite. A gente encerra o Metrópolis de hoje com imagens de uma exposição que está acontecendo no Museu Nacional de Arte Americana em Chicago, nos Estados Unidos. E é tão curiosa quanto mórbida. São 19 miniaturas de cenas de crimes, criadas por uma mulher chamada Frances Glessner Lee, a mãe da ciência forense. Proibida pelos pais de estudar medicina para se casar, ela começou a carreira na casa dos 50 anos de idade, depois de se separar do marido na década de 1930. Mas 10 anos depois, Frances já tinha inventado o Departamento de Medicina Legal de Harvard, o primeiro do continente, e tinha se tornado a primeira mulher capitã de polícia dos Estados Unidos. As maquetes, que seriam fofas se não fossem macabrinhas, Frances criou para provar que cenas de crime tinham informações e poderiam, inclusive, resolver um caso. As maquetes são perfeitas, assustadoras, não necessariamente nessa ordem, e você vai ver agora. Um beijo para vocês, domingo a gente está de volta.